Glória a Deus, saúdo a todos na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, paz essa nos prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, em João 14, 27, eu vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor todas as suas bênçãos sobre a vida de cada um de nós. Amado e querido Deus, no momento do início da nossa programação, nós pedimos a Ti, a tua unção de sabedoria, para que possamos dessa maneira passar a verdade da tua palavra, dar discernimento a todos que estão sintonizados na nossa programação, que eles possam dessa maneira absorver os teus ensinos segundo a tua palavra. Pedimos e te agradecemos no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse programa é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada na Rua Silva Jardim, número 503, a uma quadra da Avenida Afonso Pena, do bairro do Macuco, em Santos. Fica o convite a você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo, a vir aqui nos visitar nos dias de culto. Os nossos cultos são realizados todas as terças-feiras, a partir das 19h30, às quartas-feiras, às quintas-feiras, melhor dizendo, a partir das 20 horas, e aos domingos nós temos o nosso estudo bíblico, que se inicia às 9 horas da manhã, com o estudo bíblico com o pastor presidente, escola bíblica dominical a partir das 10, e o nosso culto de todos os domingos às 19 horas. Então fica esse convite a você para comparecer aqui na nossa igreja, buscar a Deus e ser nutrido na sua santa palavra. A programação deste dia ela está composta do estudo bíblico com o nosso pastor Natanael Rinaldi, que versará sobre o assunto Jesus e o dinheiro, muito importante. Nós temos o conhecimento exato do que a palavra nos fala sobre esse assunto. Também teremos louvores que ofereceremos para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E antecedendo toda essa programação, gostaria de trazer uma palavra aos irmãos neste dia. Palavra essa que nós temos na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós leremos aqui do versículo 10 até o versículo número 13. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 10 até o 13. Se você tem uma Bíblia, procure acompanhar, que nós vamos falar de mais alguns versículos. É interessante, é importante e absolutamente necessário que você acompanhe através da leitura bíblica. É importante, quando alguém lhe passa um versículo, um ensinamento, você verificar junto à Bíblia se realmente é isso que está sendo pregado ou é alguma situação fora do contexto bíblico. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos aqui do versículo 10 até o versículo 13, Paulo escrevendo à igreja, e ele fala aqui da alegria dele, saber que os irmãos tinham lembranças boas dele. E aqui ele, no versículo 13, ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é justamente nesse versículo que eu gostaria de estar trazendo aos irmãos a palavra baseada nesse versículo 13. Embora, como eu acabei de falar aos irmãos, nós estamos lendo do versículo 10 até o versículo 13, e nós vamos dissertar aqui também até o versículo 20. Não leremos exatamente, mas vamos citar algumas passagens que nós temos a partir do versículo 13 até o versículo 20. Então nós temos que ter muito cuidado com argumentos que muitas vezes nos são apresentados de tal maneira convincente que dá um entendimento pleno daquilo que nós queremos. Então esse versículo aqui é um deles, que muitas vezes mal interpretado pode levar a pessoa a uma situação de extrema dificuldade. Será que como cristão nós podemos fazer tudo? Será que tudo que nós queremos, tudo que nós almejamos, através de Jesus Cristo nós vamos conseguir fazer? Jesus Cristo vai nos dar essa condição de nós realizarmos qualquer feito? Será que é isso que Paulo quer dizer? Essa declaração de Paulo aqui ela é extremamente ousada. Tudo posso naquele que me fortalece. Então é algo que nós temos que analisar o contexto onde está inserido esse versículo. Então, para que nós verificamos o que realmente Paulo está dizendo, não só nesse versículo como nos demais, nós temos que verificar o assunto
que está sendo tratado, ou seja, aquilo que antecede e aquilo que sucede, qual acontecimento que vem após esse versículo, para que nós tenhamos esse entendimento correto do que a palavra nos fala. E o contexto imediato aqui, como eu falei aos irmãos no início, lemos do 10 ao 13, mas seria do 10 ao 20. Isso aqui está indicando o quê? Paulo está falando de necessidades pessoais, porque nós podemos ver isso quando ele usa aqui as frases, no versículo 11, pobreza. Depois ele fala fartura e fome, abundância e escassez, no versículo 12. Já no versículo 15, mais um pouco à frente do que nós lemos, dar e receber. Versículos 16 até o 19, ele fala de necessidades. Então, todas essas palavras, todas essas frases, elas tratam de necessidades físicas e imediatas, como comida, moradia. Então, Paulo, ele pessoalmente experimentou essa situação de escassez, de fartura, de falta, de fome, de bens em abundância e também da sua falta. Então, ele passou por tudo isso. Então, ele está dizendo aqui que em todas essas situações, Cristo lhe deu força para enfrentá-las. Então, Paulo poderia simplesmente, aqui analisando ao contexto, ele podia fugir do contexto e formalizar que seriam todas as necessidades em geral. Mas não, ele enfatiza as necessidades pessoais. Dentro das necessidades pessoais, embora essas necessidades sejam muitas, não só nos dias de Paulo, como também nos dias de hoje, mas ele está falando que com Cristo, nós teremos tudo o que nós precisamos para lidar com elas. Então, é interessante aqui, nós vemos no versículo 13, que ele fala tudo. Então, essa palavra tudo, ela às vezes mal interpretada, ela pode levar ao entendimento errôneo. Então, nós vamos entender aqui como que Paulo, não só Paulo, como autores aí da modernidade, da pós-modernidade, como é que eles usam esse adjetivo tudo. Esse adjetivo tudo ele é utilizado não só por Paulo, como por mais escritores, falando de algo, de uma maioria, ou de uma grande maioria, não de uma totalidade. E nós entendemos isso quando nós vemos outros textos de Paulo, onde ele faz também afirmações assim nesse sentido. Nós podemos ver aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, ele fala assim: fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, Paulo aqui, ele não está dizendo que ele havia se tornado absolutamente tudo para a humanidade. Ou seja, ele não está dizendo aqui, ó, eu fiz-me tudo, eu fui tudo que a humanidade precisava, que todos aqueles precisavam. Então, ele não está falando isso. O ponto dele foi que ele se esforçou, negando seus próprios interesses, numa situação de se submeter a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez de tudo para que aquelas pessoas que tivessem no seu contato, tivessem a influência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e se convertessem à salvação. Então, esse é o contexto da palavra tudo, ou também da palavra todo, como nós aqui estamos falando. Outro texto que nós podemos citar, Colossenses 1, versículo 28, ele fala assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aqui Paulo não quis dizer que ensinava literalmente todos os homens, toda a humanidade que existia, nem que aquilo que ele ensinasse fosse toda a sabedoria existente. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando novamente que ele se restringia àquele centro, no seu raio de alcance, que a sabedoria que ele tinha e que era suficiente para que levasse as pessoas a uma vida plena em Cristo. Então é isso que Paulo está falando. E não dando uma totalidade, como se toda a humanidade tivesse sido atingida pela sua pregação e também toda a sabedoria estivesse contida nas palavras de Paulo. Não é isso que Paulo está falando. Então, quando nós lemos aqui Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo não está dizendo isso no sentido absoluto, mas ele está dizendo que todas as coisas que ele havia passado e que necessitavam de poder para enfrentar, como pobreza, fome, escassez e necessidade, Cristo supria toda esta força que ele precisava. Então ele estava falando isso numa mensagem de fortalecimento àqueles irmãos e fala para cada um de nós. Então Paulo tinha confiança e ele quis passar essa confiança a todos aqueles que creem na palavra de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ver isso no próprio capítulo 4, versículo 19, quando ele fala assim:
E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então está bem claro. E aqui, até pegando um adendo aqui, que ele fala, e o meu Deus. Então, se nós fizéssemos a interpretação de tudo, que é tudo aquilo, então nós poderíamos também usar aqui o meu, como que Paulo estivesse dizendo, não, esse Deus é meu, mas ele vai suprir as vossas necessidades, mas esse Deus é meu. E não é isso que Paulo está falando. Quando ele fala o meu Deus, é o Deus a que ele serve, ao Deus que nós servimos. Então esse meu Deus, na realidade, é o nosso Deus também. Nós temos essa interpretação já. Quando chega para falar no 4:13, as pessoas acabam tendo uma interpretação errada do que quer dizer essa questão do tudo. E o porquê que nós estamos batendo, nós estamos chamando a atenção de cada um de nós nesse sentido, porque é um perigo dessa interpretação. Esse perigo ele acontece quando as pessoas pensam ou têm esse entendimento e acabam não conseguindo aquilo tudo, talvez, que eles quisessem, colocam seus planos diante de Deus e às vezes aquilo não está na vontade de Deus e não conseguem. Quando isso não acontece, eles acabam tendo uma frustração. Então, acabam se desviando dos caminhos do Senhor através da frustração, por não ter os seus objetivos alcançados, com base nesse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, colocam os seus planos em andamento, sem perguntar a Deus se é da vontade de Deus nesse sentido. Então, se tudo posso naquele que me fortalece, fosse realizar tudo aquilo que nós queremos, segundo a nossa necessidade humana, então nós estaríamos contrariando a mensagem de Deus, porque a mensagem de Deus é cumpra-se, seja feita a tua vontade, não a nossa, porque a vontade de Deus é sempre superior à nossa. Então nós devemos ter esse entendimento, até se nós formos analisar, será que se Deus quisesse, Jesus não teria morrido na cruz? Será que ele poderia ter evitado? Logicamente que sim, mas isso tinha que se cumprir para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Isso aí já dá um outro critério do poder de Deus, da soberania de Deus no cumprimento daquilo que ele determinou, daquilo que ele prometeu a cada um de nós. E ainda analisando no critério, tomando como base o apóstolo Paulo, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo foi um homem de fé sincera a Deus. Quando ele teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo no caminho para Damasco, ele passou a servir a Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele manifestou uma fé sincera. Ele passou por todas as situações, ele manifestou uma fé sincera. Mas nós vemos alguns textos bíblicos que falam que Paulo não foi atendido naquilo que ele queria, que Deus poderia fazer e não fez. E ele assim teve essa resignação. Se nós verificarmos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9, nós vemos, a narrativa nos fala que Paulo tinha uma enfermidade no mal, ele chama de espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que poderia ser isso, mas era algo que o afligia. E ele ora ao Senhor, e que Deus fala para ele, olha Paulo, a minha graça te basta. E Paulo tem esse entendimento. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo entendeu assim, olha, eu posso passar por essa enfermidade, eu posso passar por essa dor, porque aquele a quem eu sirvo me fortalece. Paulo também tinha um dom de curar. Nós vemos quando Paulo estava sendo conduzido para Roma, conduzido como prisioneiro, há um naufrágio do navio, e eles acabam, à deriva, ali, o navio vai a pique, eles acabam se refugiando na ilha de Malta, a ocasião em que acontece a mordida da serpente Paulo, e ali há uma pessoa que está extremamente doente, e Paulo ali curou a ilha toda. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 7 e 9, fala que ele curou a ilha inteira que ali estava. E com relação à enfermidade dele, nós vemos aqui, a minha graça te basta. E nós vemos ainda quando ele escreveu a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, a enfermidade do seu discípulo, Trófimo, ele também não conseguiu curar. Então nós vemos essas situações. Haverá ocasiões em que nós vamos querer fazer coisas boas, até coisas para Deus, e nós não vamos entender. Mas não faremos por quê? Porque não está na vontade do Senhor naquele momento. Então nós temos que ter esse entendimento do tudo posso naquele que me fortalece. Isso se refere à força para enfrentar as situações que a vida venha nos oferecer, as adversidades que nós vamos passar. Então tudo nós podemos passar por essas adversidades naquilo
que nos fortalece, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo aqui, versículo 4:13, nós podemos dividir em duas partes. O tudo posso e naquele que me fortalece. O que nós entendemos aqui do tudo posso? Agora vamos falar um pouquinho do aspecto do mundo, aspecto celular. Tudo posso. O mundo pensa da seguinte maneira: eu tudo posso segundo a minha vontade. E quem é aquele que me fortalece? O meu conhecimento, a minha cultura, o meu poder financeiro. Esse é o aspecto que o mundo encara, o tudo posso. Mas o verdadeiro cristão não pode ter esse orgulho, se apresentar dessa maneira, porque nós estamos negando a nossa dependência da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós assim declaramos. O mundo assim declara. O tudo posso, ele vai buscar nas suas possibilidades, na sua capacidade, no seu estudo, no seu poder financeiro, no seu poder político, na sua influência, todos esses sentidos. Mas nós, como cristãos, não podemos ter essa interpretação. Nós temos que ter a humildade. Enquanto o mundo declara com orgulho e confiança, tudo posso e pronto, o cristão, o verdadeiro cristão, deve corrigir com humildade, uma humildade temperada pela fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos falar assim: sei que enfrentarei muitas dificuldades na vida e que sozinho eu seria derrubado, mas através de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos enfrentar qualquer situação. Então é simples o pensamento que nós devemos ter com relação a esse versículo. Como é que ele vai nos fortalecer? Quando nós entendemos que nós nada podemos sem a graça e sem a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas com aquele que nos fortalece, que é nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos fortalecidos e nós passamos por toda e qualquer situação. Não quer dizer com isso que nós não vamos sofrer, não quer dizer com isso que nós não vamos passar amarguras, porque Deus mesmo, Jesus mesmo assim nos orientou, que no mundo nós teríamos tribulações, mas Ele nos recomenda o quê? Que nós tenhamos bom ânimo, tenhamos bom ânimo. Eu venci, Jesus venceu o mundo para cada um de nós. Então, esse é o mundo vencedor que nós devemos viver. O mundo vencedor através de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos em vencer em nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos nos ater à materialidade, mas sim à espiritualidade, o encontro real com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Falou para a igreja de Filipos e fala para a igreja de Cristo, que está situada ainda na terra, aqui aguardando o arrebatamento. Para cada um de nós, que nós devemos nos fortalecer na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira nós podemos afirmar: eu tudo posso naquele que me fortalece. Tem um outro texto que também nós podemos lembrar, Romanos 8:28, onde ali fala que tudo colabora para o bem daqueles que servem ao Senhor. Então às vezes as pessoas também têm uma interpretação errada daquilo. E se nós formos analisar, na Bíblia Sagrada nós vemos muitas pessoas que serviram ao Senhor, que eram filhos de Deus, que colaboravam para o ministério do engrandecimento da palavra de Deus, e eles muitas vezes, eles não tiveram aquilo que eles queriam. Vamos analisar Moisés. Moisés pediu ao Senhor para entrar na terra prometida, ele entrou? Não, ele ficou ali sepultado no Monte Nebo. Jó era um homem temente a Deus, e no determinado momento ele sofreu ali uma situação que talvez aos olhos da materialidade, aos olhos do mundo, seria inviável, mas Jó ali persistiu na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, resistiu às tentativas de Satanás, e ele perseverou e foi recompensado abundantemente ao final da sua carreira. Então que cada um de nós tenha o conhecimento exato, a consciência exata do que significa esse Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Deus quer te fortalecer, mas você precisa abrir o teu coração. Então você, meu querido, minha querida, que está sintonizada nessa programação desse dia, talvez o teu coração esteja frustrado com alguma situação, mas lembre-se, essa frustração ela pode te doer, mas a alegria do Senhor é que mesmo diante dessa frustração, Ele continua te amparando. Então abra o seu coração e siga o Senhor, que é aquele que te fortalece. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Be
Nosso estudo desta manhã tem um título estranho: Jesus e o dinheiro. 7 de junho, lição número 10. Texto áureo: e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Essa aqui é uma passagem muito conhecida, que fala do jovem que rejeitou a oportunidade de salvação, porque Jesus impôs uma condição para segui-lo: vai e vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Só que ele era muito rico. E ele não estava disposto a separar-se da sua riqueza, e assim, com tristeza, ele se retirou. Então, irmão, Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico salvar-se. É quase dizer, é impossível. E existem algumas interpretações dessa parte bíblica, mas vamos deixar de lado, só mencionando que na linguagem de Jesus há pessoas que são tão apegadas às suas riquezas que pela sua riqueza ele perde até o céu. Mas esperamos que não haja ninguém no nosso meio aqui, porque afinal de contas penso que não somos ricos assim, tão ricos, apegados a fortunas. Verdade prática: as Escrituras não condenam a aquisição honesta de riquezas, e sim o amor a elas dispensado. Então, o dinheiro conseguido honestamente é uma bênção para nós. E quanto você puder ter mais, procure ter dentro de suas possibilidades e tenha a bênção de Deus. Eu estive aqui, irmãos, percorrendo a Bíblia para apontar algumas pessoas que se tornaram abençoadas com o dinheiro e pessoas que tiveram problemas com o dinheiro. E a Bíblia, naturalmente, registra para a nossa lição. O objetivo geral, como mordomos que somos, ensinar o uso correto do dinheiro e dos bens confiados por Deus a nós, à luz do ensino de Jesus. Então, aqui tem um objetivo geral. Quer dizer, você vai estudar essa lição, dentre outros pormenores. O objetivo geral visa isso: ensinar o uso correto do dinheiro e dos bens confiados por Deus a nós, à luz do ensino de Jesus. E o ensino de Jesus está aqui no capítulo 18 de Lucas, versículos 18 a 24, que vamos ler em conjunto. Se alguém quiser fazer a leitura aqui para nós. Diz o texto bíblico: perguntou-lhe um certo príncipe, eu já me referi a este príncipe: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: falta-te uma coisa. Vende tudo quanto tens
reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Como já mencionamos, essa é uma situação geral. Dificilmente. O mundo aí fora nem quer saber de igreja, de Deus, prefere o seu dinheiro. Agora, irmãos, como é que nós estamos usando o nosso dinheiro? Talvez para você considere uma pergunta inoportuna. Por que perguntar? Porque às vezes nós não estamos sabendo empregar dentro dos princípios da Bíblia Sagrada e podemos estar errando. Vocês conhecem um homem na Bíblia que foi uma decepção. Está no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler para ter coisas práticas tiradas da lição e não apenas o conhecimento. Diz aqui o texto de Atos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Mas um certo varão chamado Ananias, um cristão chamado Ananias, casado com Safira, nome da sua esposa, vendeu uma propriedade, era dele. Logo, tudo lhe pertencia. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Olha, ele agiu com dolo. Vendeu uma parte como se fosse todo o valor da venda da sua propriedade, e o que restou levou, depositou aos pés dos apóstolos. Ninguém viu, ninguém sabe, está tudo ok. Diz o texto em seguida. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Qual o resultado dessa mentira? Parece uma mentira santa. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que a ouviram. E levantando seus mancebos, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Custou a vida dele, irmãos. Passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós, casal, vos concertastes, quer dizer, combinastes, para atentar ao Espírito do Senhor?
Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Terrível, né, irmãos? Venderam uma propriedade, tinham dinheiro, aquilo servia de abastança, mas eles não foram fiéis a Deus na sua contribuição. Então, irmãos, aqui nós temos uma lição, que quando você pega o envelope lá para fazer a sua contribuição, tem 3 carreiras, 3 fileiras. Oferta, que mais? Tem lá. Missões, e tem outra lá, dízimo. Você fica na opção de registrar a sua contribuição dizimal espontaneamente. Ninguém vai olhar para você e nem perguntar quanto você ganhou. Você tem a liberdade para contribuir. Nenhum de nós faz isso. Observar quanto é que você ganhou. Quero saber se você deu o seu dízimo correto. Não cabe a nós, pastores, fazer este exame, porque confiamos nos irmãos que fazem a sua contribuição. Mas é possível alguém mudar de lugar. Em vez de colocar na coluna de dízimo, ele pula para outra coluna de oferta, mais ou menos nesse teor. Só que a contribuição dele não está correspondendo ao valor líquido que ele recebeu de seu trabalho mensal. Porque nós todos temos obrigações trabalhistas, quer dizer, obrigações com o governo, descontar imposto de renda, imposto sindical e outros impostos obrigatórios, não voluntários. Quando recebemos o nosso envelope, já vem com o desconto. Tem lá o saldo efetivo, que é total, que recebemos, e os descontos feitos, e o que está na coluna de baixo é o saldo. Nosso dízimo é do saldo. O que sobrou, quer dizer, das contribuições obrigatórias, não como no caso desse homem, desse irmão aqui chamado Ananias. Ele inventou alguma coisa. Agora, quando nós deixamos, então, descontamos o valor daquilo que é legal, daquilo que é obrigatório, ninguém vai exigir dízimo daquilo que você foi obrigado a contribuir para o governo. Você tem todo o direito de cidadão de fazer a sua parte, mas não podemos usar de dolo. E aqui está, então, uma forma que se pode usar o dinheiro que ganhamos de modo impróprio, e isso é prejudicial para nós mesmos, porque a bênção de Deus fica cerrada por causa do nosso pecado de omissão, que embora não saibam, mas o Deus Todo-Poderoso sabe. Então, irmãos, dízimo é voluntário. Voluntário daquilo que você recebeu. Há um texto na Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 29, quando lá nós lemos: nós te damos do que tu nos deste. Esse é o princípio que rege a nossa contribuição. Nós te damos daquilo que tu nos deste. Então Deus deu um salário X. Daquele salário que Deus nos deu, nós deixamos o nosso dízimo. Mas não recebemos um determinado mês. Ora, se não recebemos, não temos contribuição.
Estamos pensando assim como Davi disse? Nós te damos do que tu nos deste. Temos saúde, temos inteligência, temos um emprego. Ora, tudo isso é dádiva de Deus. Como disse o salmista, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nós somos criação de Deus. Tudo que Ele nos deu, daquilo que nos deu, nós damos para a contribuição da obra de Deus. Então, aqui está o uso do dinheiro. Agora, quer ver, irmãos, como é que a Bíblia declara efetivamente no capítulo 6 de 1 Timóteo, o que pode ser o dinheiro para nós e o que pode nos prejudicar? Capítulo 6, versículo 6 até o versículo 12. Acompanhe a leitura. Vou ler no versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Você fica contente com o que ganha? Ou é um murmurador? Porque nada trouxemos para este mundo. Já viu uma pessoa num caixão? Como é que estão as mãos dela? Quanto ela leva naquelas mãos? Houve um rei, me parece, da Macedônia, que ele pediu que o seu caixão tivesse 2 aberturas, uma de cada lado. Aquele grande rei, não me lembro o nome dele agora, que foi um grande conquistador, Alexandre o Grande. Eu quero pôr as 2 mãos para fora do caixão. Porque eu, quando nasci com as mãos vazias. E agora vou ser sepultado. E eu quero mostrar para o povo que não estou levando nada daquilo que adquiri. E era um homem riquíssimo. E nós, quanto levamos para a sepultura? Não levamos nada. Mas deixamos um tesouro no céu. Fazemos lá no céu um tesouro diante de Deus. Então diz aqui, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Está vendo aqui, irmão, a experiência de Paulo transmitindo a seu filho na fé Timóteo, que ele era pastor, estava iniciando na sua carreira e precisava de orientação. E Paulo está transmitindo sem rodeios. E ele diz então para Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Um conselho que Paulo dá aqui sobre o dinheiro, que é muito oportuno nós, numa lição como esta, estar estudando para que nós nos atenhamos aos ensinos da palavra de Deus. E nós encontramos então, irmãos, a palavra de Deus com conselhos. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, é a pergunta que parece irrisória. É pecado ser rico? Não. A Bíblia tem qualquer coisa dizendo que
A pessoa que é rica está em pecado? Não. O que a Bíblia diz sobre o acúmulo de riqueza? Ela diz que deve ser a relação do crente com... Qual é a relação do crente com a riqueza? Nós temos o capítulo 6 de Mateus, né? Nós lemos o capítulo 6 de Mateus. Esse capítulo, é o capítulo do Sermão do Monte. Eu fico admirado com pessoas, não digo nós, crentes aqui apenas, mas de certo modo, tem crentes que se vivem envolvidos com os 10 mandamentos e não lê o capítulo 6 de Mateus, que é um regulamento de Jesus para nós que estamos vivendo estes dias. O que é útil para você nos dias atuais é o que está aqui no capítulo 6, deixado por Jesus para exemplo nosso, como segui-lo. Agora, dizia o sábado. Sabe o que Jesus disse? Está lá no capítulo 12 do livro de Mateus. Não tendes lido que aos sábados os sacerdotes violam o sábado no templo e ficam sem culpa? Qual é o pecado de uma pessoa que está sem culpa? Nenhum. Os sacerdotes no templo violavam o sábado, acendiam fogo, faziam lenha, punham ali os sacrifícios que tinham que fazer, e Jesus declara, ficavam sem culpa. E disse Jesus quando contestaram, eu sou o Senhor do sábado. Eu tenho autoridade sobre o sábado. Logo, ele podia falar com autoridade. E disse aos judeus, vocês condenaram os apóstolos? Nenhum pecado eles têm por colher espigas e comer. Vocês não deviam acusar o inocente. E agora, meu irmão, você, como está surgindo aqui agora essa necessidade, tem que guardar o sábado, senão se salva. Sai daí, lê a Bíblia direito. Agora eu tomei conhecendo uma notícia que me deixou muito triste. A Sociedade Bíblica do Brasil fez aliança com a Igreja Adventista para fazer publicação de Bíblias com rodeios adventistas. Tem cabimento uma coisa dessa? Uma sociedade que serve toda a comunidade evangélica se deixa levar por uma seita para fazer conter dentro da Bíblia que ela vai vender conceitos estranhos à nossa fé e à fé da maioria dos evangélicos. Isso é falta de conhecimento bíblico. Me perdoe dizer assim, mas é uma realidade. Então, irmãos, você lê no capítulo 6 de Mateus, Jesus falando, não ajunteis tesouro na terra, Mateus 6,19. Onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Onde é que se deve ajuntar tesouros? Versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Hoje você não pode andar com dinheiro no bolso. Parece que o dinheiro cheira e tem pessoas assim tão malvadas que vivem na rua só nessa expectativa de descobrir a pessoa que tem dinheiro no bolso para assaltar e talvez matar. É uma realidade presente que estamos vivendo aqui no Brasil. É de dia, é de noite, a hora que for, está sendo assaltado. Onde os ladrões minam e roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso.
Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão das trevas? Ninguém há que possa servir a dois senhores. Há de odiar a um, amar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? Quem é Mamon? O Deus do dinheiro. Não dá para ter dois deuses. Isso não impede que você tenha seu dinheiro, se tem um dinheiro grande, é uma bênção de Deus, não vou dizer que é maldição, tenha seu dinheiro, faça suas compras, tudo dentro da normalidade, seja fiel a Deus na sua contribuição, e não estamos aqui lendo dizendo que você não pode. A Bíblia não está dizendo isso. Só que você não pode ter dois patrões, duas pessoas, dois deuses. O nosso Deus bíblico e o Mamon, que é o dinheiro. Então, olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? São conceitos tirados da vida do dia a dia. Não andeis, pois, inquietos, versículo 31, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, se eu der meu dízimo. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro, não unicamente, hein? É para você dar preferência. Não unicamente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Seja uma pessoa trabalhadora, procure ser uma pessoa honesta. Se você tem possibilidade de crescer no seu emprego, de empregado para ser chefe, faça isso. Eu cheguei no emprego de um salário lá baixinho. Meu Deus, eu não dava esse dinheiro aqui. O que é que eu vou fazer? Eu já sei. Eu vou trabalhar e vou substituir, na ausência de cada um desses funcionários, o trabalho deles no dia que lhe faltar. Quero ter aptidão para exercer todos esses trabalhos. Tenho o meu. No dia do meu trabalho, eu estou lá. Agora, no que estiver faltando, eu vou. E conseguir ter um salário um pouco melhor. Mas eu não estava ainda satisfeito com aquele valor. Saiu no jornal, procura-se um datilógrafo correspondente. Vou procurar, só que eu pedi 1.500, eu ganhava 1.200. O salário veio por 1.800. Bênção de Deus. Aos pouquinhos, a gente se esforça e vai progredindo. Não pode se acomodar. Saiu do colégio, não quero saber mais de ler, não quero estudar. Desculpe, aí fica a gente aí pela rua andando. Vamos estudar. Abrir trabalho maior para poder ter meios de sustentar a família. Então, irmãos, aqui está dizendo, olha, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então aqui está o ensino da palavra de Deus, e nós temos aqui o objetivo específico para terminar. Item primeiro, pontuar o dinheiro, os bens e as posses na perspectiva secular e na cristã. Pensar em 2,
explicar o dinheiro, os bens e as posses na perspectiva do judaísmo e do tempo de Jesus. Como é que os judeus faziam, como é que Jesus ensinava. Conhecer o que Jesus ensinou sobre o dinheiro, as posses e os bens, e conscientizar o aluno da importância de entesourar tesouros no céu. Essa está sobre tudo, mas nós apontamos tudo que particularmente diz a Bíblia Sagrada. Mas você não lembrou de uma pessoa que era muito rica aqui na terra, muito famosa, foi desafiado pelo diabo, porque dizia, quando Deus disse para o diabo, você tinha visto o servo dele? Quando foi dito isso, a resposta foi sarcástica do diabo. Também tu deste para ele a maior riqueza aqui onde ele mora. É o homem mais rico da região. Toca no que ele tem. E vê se ele não blasfema do teu nome, porque pode ocorrer isso, a pessoa crente é rica, de repente há uma desaba alguma coisa, não quero mais ser crente. Então aqui está, você conhece a história. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, e vai por aí, muitíssima gente trabalhando, e de repente vem uma catástrofe. O diabo mete o dedo lá e começa a levantar inimigos, animais morrem, chega no fim, Jó está um homem desamparado. Sozinho, perdeu 10 filhos de uma vez só. Estavam todos numa casa, veio um temporal, bateu em cheio, matou os 10 filhos de uma vez. E sempre vinha uma pessoa trazer a notícia triste para ele. Então diz aqui, então Jó se levantou, rasgou seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora eu faço uma pergunta para vocês, quem é que leu o capítulo 42 de Jó? O que aconteceu lá? Irmãos, uma coisa que só Deus pode fazer. Se tornou homem de novo, aquele homem rico, riquíssimo. Bênção de Deus, que talvez ele não esperava depois daquela situação, mas aqui está no livro, capítulo 42, expondo claramente a fortuna dele, tudo o que ele perdeu, recebeu em dobro da parte de Deus. É assim que Deus age conosco. Aqui, virou o Senhor o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos seus irmãos, todas as irmãs, todos quantos dantes o conheceram, comeram com ele o pão de sua casa, se condoeram dele, consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado. Cada um deles deu uma peça de dinheiro, cada um pendente de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 juntas de jumentas. Lê no primeiro capítulo quantos ele tinha desses animais
e com quantos ele ficou. Teve 7 filhos e 3 filhas. E aqui então, concluindo no versículo 16, depois disto viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Abençoado, morreu velho, farto de dias. Bênção de Deus. Então, irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus dentro daquilo que nós aprendemos e que Deus nos abençoe. Amém. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.